Antes de começar o vídeo, peço que ajudem o canal a bater 1000 inscritos. Inscreva-se. Era uma vez, em uma pequena cidade cercada por altas montanhas, dois grandes amigos chamados Lucas e Pedro. Ambos eram aventureiros destemidos, sempre em busca de novas emoções e desafios. Decidiram embarcar em uma jornada emocionante e desafiadora, em uma escalada nas altas montanhas próximas à cidade. Lucas e Pedro começaram a se preparar com entusiasmo para a expedição. Verificaram todo o equipamento necessário, incluindo os mosquetões, cordas e capacetes. Na manhã seguinte, partiram para a base da montanha, ansiosos pelo que os aguardava. À medida que subiam cada vez mais alto, a adrenalina corria em suas veias. O cenário era deslumbrante, com paisagens majestosas e uma atmosfera serena e misteriosa. No entanto, eles também sabiam que a escalada trazia consigo riscos e perigos imprevisíveis. Enquanto alcançavam uma área particularmente íngreme da montanha, Lucas decidiu pregar uma peça em Pedro. Ele soltou o mosquetão de Pedro quando este estava distraído, fazendo com que o amigo se desequilibrasse. Pedro perdeu o controle e começou a cair, deslizando e rolando pelas encostas perigosas da montanha. Lucas ficou aterrorizado ao ver seu amigo despencar montanha abaixo. Ele gritou desesperadamente, mas o som do vento e da natureza abafava seus clamores. Lucas sabia que precisava agir rapidamente para ajudar Pedro, então, cheio de coragem, começou a correr montanha abaixo. Enquanto descia, Lucas sentiu a angústia e o medo envolverem. Ele tentou manter a concentração e traçar uma rota segura para alcançar Pedro. A cada passo, o terreno íngreme e as pedras soltas tornavam a descida ainda mais perigosa. O tempo parecia passar devagar, aumentando a tensão e o desespero de Lucas. Após uma descida perigosa e exaustiva, Lucas finalmente alcançou Pedro, que estava deitado, imóvel, próximo a uma grande pedra. Seu rosto estava coberto de sangue, indicando um ferimento grave na cabeça. Lucas entrou em pânico, mas sabia que precisava manter a calma para ajudar seu amigo. Ele verificou cuidadosamente os sinais vitais de Pedro e percebeu que ele ainda estava respirando, embora inconsciente. Sem perder tempo, Lucas pegou o kit de primeiros socorros e começou a tratar o ferimento na cabeça de Pedro. Ele estancou o sangue e fez um curativo improvisado para tentar estabilizar a situação. Lucas sabia que precisava chamar ajuda o mais rápido possível, pois não tinha como carregar Pedro escada acima até a base da montanha. Com o coração pesado, ele subiu de volta, deixando Pedro temporariamente sob cuidados mínimos. Seus passos eram apressados e cheios de apreensão, enquanto sua mente girava com possibilidades sombrias. Depois de uma árdua subida, Lucas finalmente alcançou a base da montanha, onde havia um posto de resgate. Ele relatou o terrível acidente e pediu urgentemente por ajuda para resgatar seu amigo gravemente ferido. Uma equipe de resgate foi mobilizada imediatamente. Guiados por Lucas, eles retornaram rapidamente à área onde Pedro estava. Os resgatistas usaram cordas, equipamentos especializados e sua coragem para alcançar o local onde Pedro estava caído. Quando chegaram, viram que Pedro ainda estava inconsciente, mas sua respiração era estável. Com muito cuidado e perícia, eles o prepararam para o resgate. Usando técnicas de resgate em montanha, Pedro foi colocado em uma maca e cuidadosamente levado pelos resgatistas, passo a passo, em uma descida cuidadosa e precisa. A descida foi lenta e desafiadora, com cada movimento sendo calculado para evitar mais danos a Pedro. Lucas acompanhou-os, sentindo-se aliviado ao ver que seu amigo estava nas mãos experientes dos resgatistas. Finalmente,
Após horas de tensão, eles conseguiram chegar à base da montanha com Pedro. Lá, uma equipe médica estava esperando para prestar atendimento imediato. Pedro foi levado às pressas para o hospital mais próximo, onde receberia os cuidados necessários para sua recuperação. Lucas sentou-se no hospital, esperando ansiosamente por notícias. Horas se passaram, até que um médico finalmente apareceu e informou que Pedro estava estável, mas ainda em estado crítico. Ele sofrerá uma séria lesão na cabeça e precisaria de cuidados intensivos. Os dias se transformaram em semanas, e Pedro lutava para se recuperar. Lucas permaneceu ao seu lado durante todo o processo, oferecendo apoio e esperança. Com o tempo, Pedro começou a mostrar sinais de melhora gradual. Ele acordou do coma, e seu progresso continuou, embora lento e desafiador. A experiência traumática transformou a vida de Lucas e Pedro. Lucas carregava a culpa por ter pregado aquela peça irresponsável em seu amigo e, desde então, aprendeu a valorizar a amizade e a segurança acima de qualquer brincadeira imprudente. Pedro, por sua vez, desenvolveu uma nova perspectiva sobre a vida, aprendendo a apreciar cada momento e a superar desafios com determinação. Após meses de reabilitação e terapia, Pedro finalmente recebeu alta do hospital. Lucas estava ao seu lado quando ele deixou o prédio, com um sorriso de alívio no rosto. Juntos, eles caminharam em direção às montanhas, mas desta vez, com um novo respeito e cautela pelos desafios que as alturas ofereciam. A experiência deixou uma marca profunda neles, lembrando-os constantemente da importância da amizade, da responsabilidade e do respeito pelos limites e segurança de cada um. Eles seguiram em frente, com uma história de terror que se transformou em uma lição de vida, nunca esquecendo o poder da união e da superação diante das adversidades que a vida pode trazer. Apesar de terem aprendido lições valiosas, as sombras daquele acidente terrível ainda os assombravam. À medida que subiam novamente nas montanhas, Lucas e Pedro sentiam uma sensação de inquietação pairando no ar. O ambiente antes sereno e majestoso agora parecia envolto em uma aura sombria e sinistra. Enquanto escalavam uma parede íngreme, uma neblina densa começou a se formar ao redor deles, obscurecendo a visibilidade. Os passos deles ecoavam nas rochas enquanto avançavam, mas um sentimento de opressão parecia envolver cada movimento que faziam. De repente, Lucas teve uma sensação arrepiante de que estavam sendo observados. Ele olhou ao redor, mas tudo o que viu foi a densa névoa cinzenta. Pedro também começou a sentir uma presença sinistra à espreita, mas não queria admitir seus medos para não preocupar ainda mais seu amigo. Enquanto continuavam escalando, os eventos tomaram um rumo ainda mais aterrorizante. Os mosquetões que eles usavam para se prender às cordas começaram a soltar-se misteriosamente. Embora estivessem certos de que os mosquetões estavam corretamente travados, parecia que algo sobrenatural estava sabotando suas vidas. A cada solavanco dos mosquetões, o coração de Lucas batia acelerado. O medo consumia seus pensamentos, e a sombra do incidente anterior voltava com força total. Eles começaram a questionar se algo além do acaso estava em jogo, se algum espírito maligno estava tentando vingar-se pelo desrespeito que ocorreu naquelas montanhas. Enquanto a escalada prosseguia, a névoa densa se transformava em um nevoeiro mais intenso e opressor. Os amigos avistaram silhuetas sombrias se movendo rapidamente ao seu redor, figuras pálidas e indistintas que pareciam flutuar entre as rochas. Os sons sinistros ecoavam pela montanha em sussurros ininteligíveis, risos distorcidos e passos silenciosos. A atmosfera ficava cada vez mais pesada, como se as entidades sobrenaturais estivessem se aproximando, desejando aterrorizar e infligir dor aos aventureiros.
Em um momento de desespero, Lucas e Pedro decidiram fazer uma pausa e tentar reagrupar-se. Sentaram-se em uma saliência rochosa, ofegantes e com os olhos arregalados de pavor. Eles sabiam que precisavam encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo. Enquanto tentavam se acalmar, uma voz sussurrante ecoou através do nevoeiro, provocando arrepios na espinha de ambos. Vocês desafiaram os limites das montanhas, e agora devem enfrentar as consequências, disse a voz, envolvendo-os em um terror indescritível. Abandonaram seus equipamentos de escalada e, guiados pelo instinto de sobrevivência, começaram a descer a montanha o mais rápido que podiam. Cada passo era uma corrida contra o tempo, enquanto a sensação de perseguição aumentava a cada momento. Enquanto desciam em meio à neblina densa, os amigos ouviam risadas estridentes e sussurros ameaçadores ecoando em seus ouvidos. Sombras distorcidas pareciam segui-los, movendo-se rapidamente entre as rochas, desaparecendo e reaparecendo à medida que se aproximavam. A montanha tornou-se um labirinto sinistro, com caminhos que pareciam se desdobrar e se reconfigurar diante dos olhos de Lucas e Pedro. A cada encruzilhada, eles se encontravam perdidos, incapazes de encontrar uma rota segura para escapar daquela escuridão nefasta. A exaustão começava a tomar conta deles, mas o medo e a adrenalina os impulsionavam a continuar. Cada vez que pensavam estar chegando ao fim, a paisagem mudava novamente, prolongando seu tormento. Parecia uma tortura sem fim, um pesadelo do qual não podiam acordar. Enquanto desciam a montanha, Pedro tropeçou em uma pedra solta e caiu desamparado. Lucas parou imediatamente para ajudá-lo, mas ao olhar para trás, viu uma figura escura se aproximando rapidamente. Era uma sombra alta e imponente, envolta em um manto escuro. O coração de Lucas disparou ao ver a figura se aproximando. Com um último impulso de coragem, ele pegou Pedro e o levantou, continuando a correr. A sombra os perseguia implacavelmente, parecendo ganhar terreno a cada momento. A respiração ofegante de Lucas misturava-se aos soluços de Pedro, enquanto ambos se esforçavam para sobreviver. Sentiam que estavam à beira do colapso físico e mental, mas não podiam desistir. A vida deles dependia disso. Por fim, eles avistaram uma luz fraca no horizonte. Uma pequena cabana abandonada surgia em meio à neblina. Sem hesitar, eles correram em direção à segurança relativa que a cabana representava. Ao adentrar a cabana, a sombra maligna pareceu se dissipar. A atmosfera se acalmou e os amigos sentiram um alívio temporário. No entanto, eles sabiam que não podiam permanecer ali por muito tempo. Ainda estavam presos nas garras da montanha assombrada. Decididos a escapar, Lucas e Pedro reuniram suas últimas forças e partiram novamente, explorando os arredores da cabana em busca de uma saída. A neblina começou a clarear lentamente, revelando trilhas familiares que antes estavam ocultas. Com determinação renovada, eles seguiram em frente, superando obstáculos e enfrentando os horrores restantes. Finalmente, após uma luta árdua, avistaram a base da montanha, um vislumbre de segurança e liberdade. Correram em direção a ela, deixando para trás os terrores das altas montanhas que quase lhes custaram a vida. Quando chegaram à base, Lucas e Pedro desabaram, ofegantes e cobertos de suor. Sentiram uma mistura de alívio e gratidão por terem sobrevivido à terrível experiência. Suas pernas tremiam e seus corações batiam acelerados, mas estavam vivos. Os amigos encontraram ajuda e foram levados a um local seguro para receberem cuidados médicos adequados. Durante o tempo de recuperação, eles compartilharam suas histórias com os especialistas em montanhismo, esperando encontrar alguma explicação para o terror que enfrentaram.
No entanto, nenhuma resposta conclusiva foi encontrada. Lucas e Pedro se afastaram das montanhas por um tempo, precisando se recuperar mental e emocionalmente daquela experiência aterrorizante. Refletiram sobre as lições aprendidas e as advertências que ignoraram, prometendo nunca mais subestimar o poder da natureza ou brincar com forças desconhecidas. Anos se passaram, e os amigos finalmente decidiram voltar às montanhas, desta vez acompanhados por guias experientes e respeitando todas as medidas de segurança. Mantinham-se vigilantes, cientes de que nem sempre conseguimos entender completamente os segredos e mistérios que as montanhas guardam. Nas altas montanhas, Lucas e Pedro encontraram paz e beleza, superando o medo e as lembranças assustadoras daquela experiência traumática. A cada passo firme, renovaram sua admiração pela grandiosidade da natureza, mas nunca se esqueceram das sombras ocultas que existem nas montanhas e da importância de respeitá-las. A história de terror nas altas montanhas permaneceu como uma lembrança sombria e perturbadora, um lembrete de que a natureza pode ser tanto majestosa quanto implacável. Lucas e Pedro seguiram adiante, alimentando sua paixão pela aventura, mas sempre com um profundo respeito pelo desconhecido e uma gratidão renovada por cada momento de suas vidas.